Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje nós temos um programa especial. Há 2 meses atrás, mais ou menos uns 2 meses atrás, eu fui numa palestra de um jovem talento, que eu não tenho como não fazer uma analogia com o The Good Doctor, né? O Bom Doutor, aquele seriado que passou na Rede Globo, também em canal fechado, né? Que era um doutor, um médico com um potencial incrível, com decisões fantásticas, muito inteligente, portador do autismo, ele tinha o autismo, e ele era um destaque, e a história é muito interessante. E nós temos um caso semelhante aqui na Baixada Santista, aqui em Santos, mais propriamente dito, e eu fiquei encantado com essa palestra. Assim que terminou a palestra desse jovem rapaz de 20 anos, eu fiz o convite para estar aqui no Fronteiras da Ciência, porque é muito especial. Nós vamos falar sobre uma história de vida, como ele superou tudo isso e hoje é uma pessoa de destaque na nossa sociedade, vocês vão saber por quê, tá bom? Fica o gancho aí. Deixa eu só dar um recadinho rápido aqui do nosso apoiador cultural do primeiro bloco, que é o terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de terapia ortomolecular com reposições de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios na sua saúde física, emocional e até mesmo espiritual, por que não, né? Ele que é um estudioso, esteve fora, estudando na França, na China, na Bélgica, também no Brasil, se aperfeiçoou na ortomolecular. E você pode saber muito mais sobre isso acessando o site santiniortomolecular.com.br. Falando que viu no Fronteiras da Ciência, ele ainda está fazendo o mesmo preço, o mesmo valor de antes da pandemia e ainda em 10 vezes no cartão. Ele tem a clínica em São Paulo, montou a clínica em Santos, porque muita gente daqui ia para São Paulo atrás de um ortomolecular, então ele está aqui em Santos também, na rua Júlio Conceição 209. E o telefone para você agendar uma avaliação é no 13, aqui da Baixada, né? 13 3232 1909, repito, 3232 1909. Bom, antes de passar ao nosso bate-papo aqui, interagir com o meu convidado, o jovem, vamos falar o nome dele, né? Arthur Ataíde Ferreira Garcia, estudante de medicina, 20 anos e já está no 3º ano. Rapidamente, olha, é muito breve o que eu vou fazer aqui o currículo dele. Ele tem o autismo, ativista pelos direitos das pessoas autistas, palestrante, foi assim que eu o conheci. Atualmente é diretor da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, é uma entidade que, inclusive, ele foi um dos fundadores, estudante de medicina da Universidade Metropolitana de Santos, único jovem brasileiro a palestrar na cúpula da neurodiversidade da Universidade de Stanford. E também idealizador e redator da Lei 17.759/2023, título Protocolo Individualizado de Avaliação e ainda a primeira pessoa autista a criar uma lei de nível estadual na história do país e, com certeza, é o meu convidado mais jovem nesses 26 anos de Fronteiras da Ciência. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, viu? E obrigado por ter aceito o meu convite logo de imediato. Você foi rápido. Olha, Jadir, foi um enorme prazer para mim receber o convite e é uma grande alegria e satisfação estar aqui hoje falando um pouco sobre autismo, contando também um pouco sobre a minha trajetória. E eu quero começar pela sua trajetória, porque eu achei tão interessante tudo que você contou, porque eu acho que isso serve de modelo, principalmente para os professores, que você contou uma coisa lá que eu fiquei impressionado. Eu vou até pedir para você não citar nomes, obviamente, como você fez na palestra, não citou nomes, mas professores que serviram de motivação e o contrário, né? Desmotivador, né? E você é um vencedor, por isso que você está aqui para contar a história, né? Exatamente, eu acabei me deparando, durante o meu desenvolvimento, com inúmeros professores de vários tipos diferentes. Eu tive sim aqueles que me incentivaram, que estimularam o melhor do meu potencial, mas também tive aqueles que olhavam para a minha condição com desdém, que olhavam para o fato de terem um aluno autista dentro do ensino regular como uma afronta à sua profissão. Como afronta? Você visualiza assim, como uma afronta mesmo? Como uma afronta. Eles achavam que estudantes com deficiência não deveriam ter o direito
de estudar no mesmo ambiente que os alunos do ensino regular. E Você sentiu muita discriminação nesse aspecto? senti, tanto que uma professora chegou a falar para mim que o mais próximo que eu chegaria, quando eu contei para ela que eu tinha interesse em me tornar médico, E na área de na psiquiatria, área da né? psiquiatria, quando eu contei que o meu grande sonho era me tornar um médico, iniciar o estudo dentro dessa área, ela me falou que o mais próximo que eu chegaria seria como paciente de sanatório, porque autista De não é sanatório? isso. Ela disse que autista não é médico, que autista é paciente. Meu Deus do céu. E É um professor completamente despreparado, né? totalmente. E foi um episódio que chegou a se repetir de outras formas durante boa parte da Arthur, o que incomodava os professores? O que te incomodavam eles? o que incomodava eles era ver um aluno que conseguia ter um bom aproveitamento, mas fazendo as coisas de uma forma diferente dos outros. As minhas estereotipias, por exemplo, deixavam eles desconfortáveis. Eles achavam isso estranho. A forma como eu falava, ser muito objetiva, às vezes eu fazia perguntas de forma muito objetiva dentro da sala de aula, ou às vezes até dava respostas muito objetivas. Às vezes era visto como uma afronta também, porque pensava que era uma questão de ironia, sarcasmo. Entendi. Mas se me perguntavam algo, eu falava na lata. Entendi. Você não tinha, talvez, o polimento, né? Você era imediatista, né? Já vinha na cabeça e perguntava, mas tinha coisas assim que te atrapalhavam, por exemplo, né? Você falou na palestra, eu lembro, a pessoa que ficasse com a canetinha fazendo clac, 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 Isso. qualquer som fora do normal já era um incômodo para você. Ainda é? Isso, para avaliação, na questão das provas, isso acabava se tornando um empecilho. Aí sim, os professores eles olhavam com mais desdém, porque eu sempre precisei fazer provas de uma forma individualizada, com certas adaptações e ferramentas de acessibilidade. Ah, você não fazia junto com o pessoal, tinha que fazer separado? Precisava fazer numa sala separada à prova. Tá. Por quê? Como você mencionou, a questão do barulho de uma caneta, o barulho de Alguém batendo o pé? alguém batendo o pé, Na mesa, assim, tac, 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 tac. batendo a mão na mesa, ou até mesmo a própria movimentação dentro da sala de aula já era o suficiente para desviar a minha atenção, já que eu tenho uma sensibilidade muito maior a todos os meus sentidos, desde o sentido da audição, sensibilidade à luz, sensibilidade de percepção de movimento, e isso acabava sendo um empecilho para mim, Claro. dentro do momento da avaliação. O que muitas vezes, para qualquer outra pessoa, passa despercebido, para você era um monstro te atrapalhando, né? Para mim era algo extremamente intenso, algo que poderia até mesmo gerar uma sobrecarga. É. E nesse momento, a resposta era simples: fazer a prova numa sala separada, o tempo adicional e às vezes adaptar ao formato dessa avaliação. Por exemplo, às vezes para mim é muito mais eficiente fazer uma prova numa modalidade de múltipla escolha do que dissertativa, por conta da disgrafia que eu tenho. Mas hoje na medicina, como que você faz as provas, as Também avaliações? Ainda é assim? faço as provas em sala separada, faço dentro de um formato com acessibilidade, ou seja, eu faço a mesma prova que todo mundo, o mesmo conteúdo, só que o formato é diferente. Se a prova precisa ser no modelo dissertativo, eu posso substituir por uma avaliação oral. Se a prova for no modelo prático, eu faço a mesmíssima prova que todos. Ou seja, existe uma adaptação para qualquer situação, Existe né? uma adaptação para qualquer situação. Muitas vezes acabo fazendo provas em modelo objetivo, múltipla escolha. Dentro do curso, isso não é nenhum empecilho para mim, porque a barreira ela não está dentro da pessoa autista, está na forma como a sociedade aceita o potencial e também as limitações que ela vai ter. Porque essas limitações, muitas vezes, estão dentro da forma como a sociedade se organiza. Se você tira a barreira, essa pessoa vai conseguir fazer tudo o que os outros fazem. Naquele momento da escola, a avaliação acabava sendo uma barreira. E muitos professores, ao invés de acolherem, acabavam rechaçando. Teve uma professora, inclusive, que eu lembro que você contou na palestra, que ela falou assim, se você não consegue fazer a prova com todo mundo, como você vai fazer o vestibular? Como que eu vou fazer vestibular? Né? Isso mesmo. Isso me marcou. Marcou para mim, imagina, para você, né? Essa mesma professora que eu comentei... Foi a mesma? Foi a mesma professora.
ela chegou a falar para mim que se eu não fazia a prova junto com os outros colegas e da mesma forma que os outros colegas, como que eu chegaria a fazer um vestibular? Como que eu conseguiria entrar numa faculdade? Qualquer que seja. Caramba, você vê, uma pessoa com potencial, com a capacidade que você tem, é só uma questão de adaptação, mais nada, né? Exatamente. E mal ela sabia que a lei já garantia que todo vestibular fosse feito com acessibilidade. A gente tem a Lei Berenice-Piana, a Lei Brasileira de Inclusão, tanto que mesmo pessoas que não têm o transtorno do espectro autista, até outras condições, como até mesmo dislexia, têm o direito de fazer um vestibular em uma sala separada. Isso desde vestibular, como o da FUVEST, o Enem, até mesmo vestibulares de instituições privadas. Você encontra muita acessibilidade. A questão é que ela não sabia que isso era uma realidade. E talvez mesmo que soubesse, ia acabar... Ela já tinha um preconceito dentro dela, né? Ia acabar negando por conta do preconceito. É um preconceito da parte dela. Eu tive um aluno aqui, eu sou professor de engenharia aqui na Universidade de Santa Cecília. Tive um aluno, foi o ano passado, esse meu aluno, com autismo, fazendo engenharia. Ele tinha, assim, porque tem muitas variações no autismo, né? Você sabe muito bem disso, muito melhor do que eu, né? E ele não podia ser tocado, em hipótese nenhuma. Tanto que ele, quando sentava em sala de aula, ele fechava a carteira da direita, da esquerda, atrás, para ninguém chegar perto dele e tocar. Ele não podia ser tocado. E muitas vezes durante a aula ele se levantava, ele enfiava a cara quase que na lousa, assim, para ler, né? Isso eu não entendia por quê, porque ele conseguia ler sentado, enfim. No entanto, ele foi meu melhor aluno, meu melhor aluno. Ele simplesmente conseguiu tirar 10 em todas as minhas provas, né? Ele tinha uma paixão por engenharia, por matemática, a área de ciências exatas que era dele, e era uma capacidade incrível. Uma associação lógica formidável, né? Formidável, formidável, formidável. Não é como excluir uma pessoa assim, pelo contrário, né? Exatamente, explorar o potencial único. Porque, como você mencionou, ele precisava de um ambiente em que ele se sentisse mais seguro, sem influência do toque. Ele buscou isso, Ele buscou isso. Ele encontrou dentro da sala de aula um mecanismo para garantir que aquele ambiente não fosse uma barreira para ele. E essa é a parte mais importante. Respeitar quais que são as medidas e quais que são as necessidades que aquela pessoa vai ter para ter um bom aproveitamento dentro de qualquer espaço, seja na questão do desenvolvimento educacional, seja no mercado de trabalho ou até mesmo dentro de casa. O que é importante, o que é necessário para que essa pessoa seja aceita do jeito que ela é e seja incluída. O que é importante para que ela tenha autonomia. Algo simples como ter um ambiente em que ele pode ir até a lousa, conferir bem o que estava sendo passado e ter a segurança de que ele não seria tocado em hipótese alguma, fez com que ele tivesse esse desenvolvimento extraordinário. E o que eu achei interessante é que dos alunos em sala de aula, ninguém repudiou absolutamente nada, porque acaba se tornando um pouco estranho, sai um pouco da normalidade, mas todo mundo com um respeito incrível, sabe? Todo mundo respeitava ele e eu achei muito bonito isso. Arthur, a gente está falando do ambiente escolar. Tem alguma outra dificuldade que você encontrou na sua vida dentro do autismo, não? Algum outro aspecto em casa, ou eu sei que em casa você é muito bem acolhido, mas alguma coisa que acontece em casa, ou na rua, ou com os colegas, com os amigos? Olha, dentro de várias esferas, mas antes eu gostaria de comentar essa questão que você mencionou, de que aí foi muito bem acolhido, não gerou esse estranhamento. Isso é muito interessante, porque a gente percebe que a inclusão dentro dos ambientes de ensino, ela se dá muito a partir de como que essa instituição acolhe a diferença. Quando os alunos eles estão dentro de um ambiente em que a diferença não é vista como algo estranho, tanto por parte do corpo docente, quanto pela representação discente, é muito mais comum que os estudantes autistas e neurodivergentes se sintam bem, se sintam acolhidos e que os alunos não repudiem a sua diferença, acolham, enxerguem com naturalidade. Tanto que, para mim, dentro da universidade também, eu me sinto muito mais seguro do que em qualquer um dos meus anos da formação escolar. Ensino médio fundamental. Fundamental, ensino médio. E falando das dificuldades,
Já enfrentei várias, dentro de vários espaços, pela questão do capacitismo, que é a discriminação pela qual as pessoas com deficiência passam, a presunção de incapacidade por conta das dificuldades que ela pode ter serem diferentes daquelas que as outras pessoas no geral têm. Eu me lembro que os meus colegas, não só de escola, mas qualquer ambiente que eu frequentasse quando eu era menor, sempre me olhavam com um estranhamento muito grande. A gente tem que pensar que há cerca de 12 anos atrás, ninguém falava sobre autismo. O conhecimento era muito pouco difundido. É verdade. Então, as famílias, elas não ensinavam para os seus filhos que o diferente era normal, que isso fazia parte do cotidiano, que isso faz parte da nossa sociedade. O diferente era discriminado, né? Era discriminado. O diferente era aquilo que deve ser jogado para longe, deve ser aquilo que você finge que não vê e que se faz parte da sua realidade, você faz de tudo para tirar dela. Tanto que sempre que em algum espaço os colegas eles iam fazer festinha de aniversário, iam fazer uma confraternização, iam entregar convites para os membros da turma, faziam uma fileira para entregar os convites de aniversário para cada um que estava presente, seja na escola, seja em cursos, seja em qualquer lugar. Faziam uma fila, entregavam um convite para cada um dos meus colegas, mas na minha vez não tinha convite nenhum. É mesmo? Não tinha convite nenhum. Isso há uns 12 anos atrás? Isso há uns 12 Você está anos com atrás. 20, com 8 anos? Quando eu tinha uns 8 anos. E você percebia isso, obviamente? Percebia. Eu vou te falar que isso me causava muita tristeza, porque eu não entendia. Não, eu estou triste agora. Eu estou rindo aqui, mas de tristeza. Estou quase chorando aqui. Que causava coisa, uma tristeza meu muito Deus grande, do céu. porque eu pensava, o que eu fiz para ser tão excluído por eles? Por que eles me desprezam tanto? Sendo que eu tentava me enturmar, eu tentava dar o meu melhor para ser aceito. Só que o meu esforço não era visto como digno da atenção deles. Caramba. E nem das famílias. Eu já cheguei a ver muitos pais falando besteira sobre mim, já vi muitos pais de colegas querendo falar besteira para os meus pais, perguntavam qual a doença que o Arthur tem, o Arthur é doente da cabeça, o Arthur é retardado. Isso tudo porque o jeito que eu me comunicava Entendi. era diferente. Eu tinha uma linguagem muito formal quando eu era menor. E eu não entendia mesmo brincadeiras, eu não entendia ironia. Ironia, né? Nada que é subjetivo. Eu era uma criança bem literal. Bem literal. É típico, né, do autismo. É típico do autismo. Ô, Arthur, você é um vencedor, né? Eu acho que você foi uma pessoa assim especial no sentido de que você nasceu com a sua capacidade, com a sua inteligência para ajudar muitos demais autistas. Então você está se tornando um ícone por tudo que você está fazendo, né? Você está de parabéns, você foi escolhido por Deus aí para estar trazendo essa abertura do conhecimento sobre o autismo. Nós estamos no mês do autismo, por isso que o Arthur está aqui. A semana que vem vou até trazer uma médica também especializada sobre autismo, exatamente para a gente discutir isso, porque a gente tem que difundir isso cada vez mais, né? Porque temos que aproveitar o potencial que pessoas como você têm, né? Você tem muito a dar, mais do que muita gente, mais do que a maioria, na verdade, né? Então, eu acho que é muito importante você estar aqui hoje no Fronteiras, eu agradeço muito. Eu vou chamar o nosso break, a gente volta já, para a gente continuar o nosso bate-papo, e eu vou mostrar também para os telespectadores vários lugares que você já apareceu em mídia, né? Porque você está ficando bastante conhecido no Brasil, digamos assim, tá bom? A gente volta já. Olá, amigos, estamos de volta hoje no Fronteiras da Ciência, conversando com o meu convidado mais jovem, 26 anos, que é o Arthur Ataide Ferreira Garcia, estudante de medicina, e eu gosto de chamá-lo de o bom doutor, porque ele tem muito a ver com aquela historinha daquele seriado que passa na televisão. E eu quero falar do encontro que está tendo, já que nós estamos falando, o assunto é sobre autismo, né? E uma história de vida, que é a história de vida dele e o tudo que ele está contribuindo para a sociedade com relação a isso. Então está tendo também o primeiro encontro de conscientização do transtorno
do espectro autista da Baixada Santista. Esse primeiro encontro é nesse mês, começou no dia 1 de abril e vai até o dia 30 de abril em diversas casas espíritas aqui de Santos, com muitas palestras, inclusive de conscientização, tá? Mais informações, eu recomendo você entrar no Instagram, para você saber onde tem, onde você pode ir, é tudo gratuito, tá bom, gente? Mas para saber o dia, horário, aonde, tá bom? Entra no Instagram, NJR, né? NJR, que é Newton Júnior, tá? Então, NJR Psicanalista, entendeu? Tá aí na telinha? NJR Psicanalista, tá bom? Lá no Instagram você pode saber mais informações sobre esse primeiro encontro. Inclusive, eles querem te convidar para dar uma palestra lá também, viu? Ah, maravilha. Tá bom? Eu já fiquei sabendo disso. Inclusive, o Newton Júnior, que é psicanalista, ele quer te chamar, tá? Ó, eu vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar rapidamente aqui, antes da gente voltar a bater papo, algumas mídias do qual você já participou. Eu vou pedir para o Léo colocar as imagens na televisão. Eu vou passar rapidinho, tá bom? Porque eu quero mais conversar com o Arthur do que mostrar imagens. Então vamos lá. Olha, a foto 1 que aí na sua telinha é uma entrevista ao Jornal Nacional do Arthur, meu convidado aqui, né? Exibida no dia 1º de abril do ano passado. 1º de outubro do ano passado. Aí a foto 2, a imagem 2, é uma entrevista para o jornal O Estado de São Paulo, publicado no dia 28 de outubro do ano passado. A foto 3 já é uma reportagem com ele no jornal A Tribuna. A foto 4 é uma matéria na Globo, no G1 da Globo, né? A foto 5 é uma matéria da revista Isto É. A foto 6 é uma matéria aí na TV Tribuna. A foto 7 é uma matéria na TV Band. A foto 8 é onde ele participou de uma inauguração do novo núcleo multidisciplinar do transtorno do espectro autista na Unimed de Santos. A foto 9 é uma participação dele na capacitação de 560 educadores de apoio no auditório da Secretaria da Educação da Praia Grande. A foto 10 é uma participação do lançamento do grupo de trabalho da avaliação biopsicossocial no Ministério dos Direitos Humanos. A foto 11, uma palestra que é no evento fruto da colaboração entre Unicamp, USP, Unesp e Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Foto 12 é uma reunião com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então são 12 fotos aí que eu coloquei, algumas, não são todas, lembrando que isso aqui é um resumo de suas participações. Inclusive você tem atuado muito em Brasília também, não é? Conte da sua experiência em Brasília. Então, eu venho fazendo um trabalho muito forte dentro da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, que é uma organização sem fins lucrativos que luta pelos direitos coletivos das pessoas autistas em todas as esferas, seja dentro da educação, dentro do acesso à saúde, cultura e lazer. Garantir que a inclusão seja feita de forma plena, valorizando o espaço que esse indivíduo tem direito em todos os cantos da sociedade. E dessa forma, a reivindicação por políticas públicas que valorizem a pessoa autista e que respeitem as suas necessidades e as atendam, acaba sendo muito importante. Então, acabou fazendo muita mobilização dentro da associação, dentro dos círculos ministeriais, dentro da Câmara dos Deputados, no Congresso também, para reivindicar... E você tem ido muito a Brasília? Algumas vezes? Eu cheguei aí nesse último ano, e contando esse último ano e o ano em que estamos agora, eu cheguei aí 4 vezes. 4 vezes. E aqui diz também que você foi a primeira pessoa autista a criar uma lei de nível estadual na história do país. Que lei é essa? O Protocolo Individualizado de Avaliação. Essa foi uma lei que eu idealizei e redigi para garantir que todos os estudantes autistas e com transtorno do desenvolvimento possam ter acessibilidade dentro da sua avaliação e definir como o seu processo de avaliação vai ser realizado. Trazer autonomia para aquele estudante a partir da sua necessidade, para que a sua potencialidade seja explorada e não a sua dificuldade. Vou dar um exemplo prático. Um aluno autista que tenha muita dificuldade com a fala, que não consegue apresentar um trabalho oral, pode fazer a substituição desse trabalho por um trabalho escrito, em formato de redação, ou até por um trabalho prático,
colocando em prática o conhecimento que está sendo cobrado. O conteúdo não muda, a grade curricular não muda. Só o formato que se torna flexível para a realidade daquele estudante. Entendi. Um outro exemplo seria, por exemplo, o contrário. Um aluno autista que, por exemplo, tem uma dislexia, tem uma disgrafia e teria uma dificuldade muito grande de ter o seu potencial pleno avaliado dentro de uma prova dissertativa. Pode fazer a substituição por uma prova oral, mesmo conteúdo, mesma prova, mas a forma como ele vai ser avaliado é diferente. Quando a gente fala de avaliação, a falta de acessibilidade dentro dela se tornava um empecilho muito grande para estudantes autistas, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Mas a cada vez que ele progredia, maior esse obstáculo se tornava, porque mais difícil era a garantia dessa acessibilidade. Isso se manifestava com uma evasão universitária muito grande. Estudantes autistas começavam um curso no ensino superior e muitas vezes acabavam trancando o curso, saindo, deixando os seus estudos de lado, porque não tinham os seus direitos respeitados e não tinham as suas necessidades contempladas. Acabava sendo visto como as necessidades daquele aluno acabavam sendo vistas como um estorvo e não como algo que precisa ser garantido. Entendi. Arthur, agora que você está no terceiro ano de medicina, né? Terceiro ano, e você escolheu fazer medicina na área da psiquiatria. Você sempre quis isso e se sim, por quê? Eu sempre quis trabalhar dentro da área da psiquiatria por conta do autismo também. Você queria entender melhor? Não só entender melhor, garantir que mais pessoas tenham oportunidade, para ajudar mesmo. Tenham oportunidade a um acesso pleno ao diagnóstico e a um acompanhamento adequado. Porque quando a gente fala do autismo, a gente fala de uma condição que se manifesta de forma muito plural e que muitas vezes as pessoas acabam não tendo a sorte de encontrar um bom profissional. A minha família teve condições de correr atrás de profissionais que conseguiram compreender o meu quadro e o do Breno, o meu irmão mais novo, que também é autista. Mas eu só recebi meu laudo de forma até que tardia, aos 9 anos de idade, e meu irmão aos 7 anos de idade. Ele poderia ter sido garantido de uma idade muito mais precoce. Isso teria feito maravilhas para o nosso desenvolvimento. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor, porque aquilo, você dá norteamento para a família, de qual estratégia seguir e também para a pessoa. Você faz a pessoa entender que ela não é um estranho, que ela não é um esquisito por ser diferente, que a diferença dela é algo natural e que ocorre com várias outras pessoas também. Durante boa parte do meu desenvolvimento, coisas como, por exemplo, o meu comportamento foi lido como disfuncional, foi lido como algo ruim. Tentavam mudar o jeito que eu brincava, o jeito que eu falava, o jeito que eu aprendia. Até o jeito que eu brincava era motivo de implicância, porque eu preferia enfileirar os meus brinquedos ao invés de ficar simulando historinhas. Entendi. E porque simular historinhas como os meus outros colegas faziam não era divertido para mim. Mas muitas crianças autistas passam até hoje, por conta de profissionais ruins, dificuldades, seja na negação da sua condição, seja na relativização, porque você acredita que tem muita criança que passa 40 horas, 50 horas, 60 horas em terapia só por implicância com o jeito que ela brinca? Só para tentar mudar o jeito que ela brinca? Porque falam que o jeito dessa criança brincar, o jeito dela se divertir é errado. É errado, puxa vida. E quando você tem um médico que tem uma compreensão boa, mas além da compreensão tem empatia com aquele quadro, se coloca no lugar da criança, você dá espaço para que ela tenha um acompanhamento que valorize ela não como uma pessoa e não como um número. Você garante que ela vai ter ao lado dela alguém que realmente vai entender. E quando não entender, vai fazer o seu melhor para conseguir. Muitas crianças, mesmo quando acabam recebendo o laudo, recebem o laudo do autismo, mas não têm as suas outras dificuldades identificadas. Por exemplo, você tem crianças autistas que têm transtornos
de atenção associados, outros que têm transtornos de linguagem, outros que muitas vezes podem ter um transtorno de ansiedade associado ao seu quadro. Eu até ia te perguntar isso, os tipos de autismo que tem, né? São muitos, né? Muito plural, né? Isso, o autismo ele é um espectro, ou seja, a condição ela vai se manifestar de forma única em cada pessoa, em cada pessoa autista. Existe alguma característica comum, não? Existem, as características são os critérios diagnósticos. Toda pessoa autista vai ter uma tendência muito grande a ter comportamentos repetitivos. Repetitivos, isso é comum em todos os casos. Isso é muito comum. A repetição muitas vezes gera conforto para essa pessoa. Quando eu falo de comportamento, eu não falo um comportamento isolado em si, como muita gente acredita, mas sim os hábitos de vida dela muitas vezes vão ser repetitivos. É alguém que vai brincar sempre do mesmo jeito, quando é criança, assistir somente as mesmas coisas, comer as mesmas coisas, e que muitas vezes vai ter uma restrição muito grande no que ela faz para abrir o leque. Porque isso se dá por conta de uma questão chamada rigidez cognitiva. As pessoas autistas costumam ter uma rigidez cognitiva muito grande. Então, a mudança na rotina se torna um empecilho, se torna algo que pode até mesmo desencadear uma crise. Isso em coisas simples. Por exemplo, eu me recordo que quando eu era menor, eu estava muito habituado à minha televisão ficar num mesmo canto desde sempre, desde que eu era pequeno. Se mexer te incomodasse, mudou de lugar, incomoda. Meus pais mudaram de lugar a televisão. E estava praticamente no mesmo canto, só que agora a televisão estava pendurada na parede, ao invés de estar apoiada na mesa. Eu tinha 13 anos de idade, eu entrei numa crise tão intensa que eu passei quase 6 horas chorando. Por uma coisa que teoricamente seria simples, né? Coisa que teoricamente seria simples, mas que para mim, me adaptar a essa mudança foi exaustivo. Você ainda é assim com algumas coisas hoje? Hoje em dia eu tenho uma flexibilidade maior para muita coisa, mas existem outras que Você acabam... ainda dá uma travadinha ainda? Não diria nem que é travar, eu ainda prefiro me manter na zona de conforto em algumas questões. Entendi. Porque, como eu falei, a repetição gera conforto, muitas vezes, para as pessoas autistas. Seja nos movimentos, por isso que muitas pessoas autistas têm movimentos repetitivos. Por exemplo, movimento pendular, o movimento de balançar os braços. Seja a ecolalia, que é a repetição de palavras, frases em determinados momentos. E seja nos hábitos mesmo, ouvir a mesma música por horas e horas. Não estou falando de ouvir a mesma música, ouvir 5 vezes porque gosto muito dessa banda. Estou falando de ouvir a mesma música por umas 2, 3 horas seguidas, enquanto está fazendo uma atividade. Assistir somente as mesmas coisas, jogar somente os mesmos jogos. Você foi assim com música, não? Com música, sou assim até hoje. Até hoje. Você está estudando, você quer ouvir a mesma música repetidamente? Repetidamente. Tem preferência de uma música que você repete, não? Tem. Eu gosto muito de Real Eyes, que é uma música de Kamen Rider. De Kamen Rider. Você gosta de ficar ouvindo? Ouvindo várias vezes. Que é a Kamen Rider que é o conforto, também. Né? A zona de conforto. Interessante isso. E o foco também é muito intenso. Tudo que a pessoa autista tem interesse é um interesse extremo. Ela tem um hiperfoco. E tudo que ela tem pouco interesse é um desinteresse extremo. Legal. Arthur, eu tenho que fazer a agenda do programa agora. Eu vou dar 3 comunicados e a gente vai voltar no terceiro bloco para conversar aqui com o Arthur, que está um bate-papo assim delicioso aqui, estou adorando. E eu vou para a agenda, então, se você tiver interesse, pega uma canetinha e anote. Vou começar com a farmácia Homeofórmula, cuja dica dessa semana é o produto chamado Meat Burn. Meat Burn é um composto extraído das oliveiras orgânicas da região de Provence, na França. Meat Burn auxilia na redução do peso corporal e diminuição de medidas, aumento da vitalidade e energia e melhora a disposição, previne o envelhecimento, auxilia na regulação do metabolismo dos carboidratos e lipídios, aumenta a produção e energia das mitocôndrias e desinflama o corpo. Para saber mais, procure uma das farmacêuticas da Homeofórmula. O endereço é no Gonzaga, Rua Bahia, 194. E tem também o Empório, que é na Rua Tolentino Filgueiras, 149. O segundo comunicado é do Espaço Teravitas. Se você quer aprender a detectar, reconhecer
e tratar campos energéticos, manipulando e transformando assuntos pessoais, afetivos, profissionais, espirituais e práticos, venha fazer no Espaço Teravitas o curso de radiestesia, com início em maio. Estamos em abril, então é para você se inscrever, tá bom? Não perca tempo. Mais informações no site teravitas.com.br ou pelo WhatsApp 13 99 141 7572. Vou repetir, 99 141 7572. E a gente encerra a agenda com a Seitonoye do Brasil Regional de Santos, que tem um convite especial. Todos estão convidados para participar do ciclo de palestras da prosperidade. É um momento especial para você expandir seus horizontes, descobrir novas possibilidades e fortalecer sua conexão com a prosperidade. Não perca esta oportunidade e embarque nesse ciclo de estudos da prosperidade para autodescoberta e crescimento. Mais informações na própria Regional de Santos, que é na rua Leonardo Reutemann, 17, ou pelo telefone 3232-6687 ou em qualquer Seitonoye pertinho da sua casa. E a gente volta com o jovem Arthur, é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta em nosso terceiro e último bloco. Hoje eu estou conversando com o The Good Doctor, o bom doutor aqui da Baixada Santista, o jovem Arthur Ataíde Ferreira Garcia, terceiro ano de medicina, estudante de medicina, vai fazer psiquiatria e ele está se destacando na nossa sociedade exatamente por esse trabalho muito bonito que ele está fazendo junto ao autismo, porque ele é um portador, é portador que fala? Pessoa autista. Pessoa autista, né? Não é portador, Isso. né? Pessoa autista. Eu que estou me enganado, peço perdão. E nós estamos aqui desenvolvendo esse assunto e ele está dando uma lição aqui para a gente, né? E está uma coisa que eu acho que eu espero que, na verdade, seja a primeira de muitas outras oportunidades que você pode estar aqui, porque eu gostaria que o programa fosse um canal aberto para você, dentro do seu estudo, da sua pesquisa, alguma mensagem que você queira dar para os pais ou para o próprio autista, né? Ele está aberto aqui para você, viu? Desde já, viu, Arthur? Eu já digo, isso é uma alegria para mim, porque uma coisa que eu sempre falo, toda oportunidade que eu tenho de falar sobre a inclusão é o que me traz maior gratificação na minha vida. Poder trazer para as pessoas a importância de se mobilizarem pela inclusão, a aceitação da diferença, é o que muda a vida das pessoas. Eu acho que isso é só a meta de vida, né? Isso é. Sua meta de vida, com toda a capacidade intelectual que você tem, que é maravilhosa, né? Decidi usar tudo aquilo que eu passei quando eu era criança para garantir que eu pudesse trazer oportunidade para que ninguém mais passasse por isso. Nada melhor do que quem passou e tem capacidade para poder trazer esse conhecimento à tona, né? O canal está aberto sempre para você, o Fronteiras da Ciência hoje faz parte de você também, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui. Deixa eu só dar um recadinho do terceiro bloco, que é da loja Mago Merlin, que continua com os melhores preços e qualidade em todos os produtos. Lá você encontra de tudo: incensos, ervas secas, banhos prontos, vela de 7 dias, velas palitos e muitos outros artigos que não se encontram por aí tão facilmente. Além disso, tem a maior variedade de tarôs e baralhos ciganos, tudo em pedra bruta, rolada, pedra, objetos feitos de pedras, que eu adoro pedra, inclusive a purpurita, que é a pedra do ano. Lá você tem tudo em artigos religiosos e esotéricos, e se falar que viu no Fronteiras, tem o melhor preço também, do Gonzaga, na rua Pereira Barreto, número 12. Tomou nota? Pereira Barreto, número 12, Gonzaga Santos. Eu vou dar um contato, né? Ele está aberto e ele tem feito essa missão, tanto que eu já disse que eu o conheci numa palestra que ele deu, que eu adorei a palestra, por isso que ele está aqui. E ele está, como ele acabou de falar, que ele está aberto para trazer esse conhecimento à tona, seja por televisão, rádio, jornal, revista, palestra, né? Então eu vou dar um contato do pai dele, que administra, porque ele também tem uma vida bastante ativa hoje, né? Está fazendo faculdade e fazer medicina demanda muito estudo, né, Arthur? Ah, estudo pra caramba. Estuda muito, imagino. Então eu vou dar o WhatsApp do pai, que é o Marcelo. O WhatsApp é o 13 99 724 0676. Vou repetir, ó, 99
724-0676. E você pode saber muito mais sobre o Arthur no Instagram, que é o jeito mais fácil hoje, né? É só você escrever lá o nome dele, Arthur com TH, tá bom? Arthur com TH, Arthur, underline, Ataide, underline, Ferreira, underline, Garcia. Ou se você escrever o nome inteiro, acho que você também acha fácil. Não precisa escrever underline, não. Acho que no Instagram, se você colocar o nome, já aparece ele. Arthur Ataide Ferreira Garcia, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você considera como dificuldade hoje para a pessoa autista? Quais são as maiores dificuldades? As maiores dificuldades que a pessoa autista enfrenta hoje no Brasil não são nem pelo fato dela ser autista, são pela falta de aceitação da sociedade em relação a essa condição, o capacitismo que ela vai enfrentar. Porque muitas vezes a pessoa autista ela é olhada pela sua dificuldade e não pela sua potencialidade. Tentam trabalhar só aquilo que ela não consegue fazer. É do ser humano ver o lado negativo e não ver o lado positivo. E não ver o lado né? positivo, exatamente. Isso acaba fazendo com que muita gente que tem um potencial absurdo tenha esse potencial desperdiçado. Vou dar um exemplo prático. Existem muitas pessoas autistas que não vão conseguir desenvolver a fala, cerca de 30% a 40%. 30% a 40% não consegue desenvolver a fala. 30% a 40%. E se você pega essa pessoa que não consegue desenvolver a fala e tenta forçar o desenvolvimento da fala como único objetivo de vida, muitas vezes você vai ter uma pessoa que no máximo vai conseguir balbuciar algumas palavras, mas que perdeu um tempo brilhante que poderia ter sido usado para alfabetização ou para desenvolvimento de formas de comunicação alternativas, como até mesmo linguagem de sinais ou comunicação por prompts, como o modelo de RPM, que é utilizado para pessoas autistas. Se você investe só na dificuldade, você coloca um monte de barreiras para a vida dessa pessoa. Agora, se você olha para a potencialidade, você encontra soluções. Perfeito. Essa pessoa que não consegue desenvolver a fala pode muito bem ser alfabetizada. A gente tem vários exemplos. Um exemplo muito famoso é o do Naoki Higashida, um escritor autista brilhante que foi laudado na primeira infância e no momento em que a mãe recebeu o diagnóstico dele, o médico falou o seguinte: mãezinha, o seu filho, ele tem um déficit intelectual, ele é autista e nunca vai conseguir se comunicar de forma funcional. Como ele não fala, a melhor coisa que você pode fazer é não investir em educação e nem nada disso. Investe em terapia integral. Mais de 60 horas de terapia para tentar forçar o desenvolvimento da fala, ver se ele consegue balbuciar alguma coisa. A mãe dele se virou para o médico e falou: se ele não vai conseguir se desenvolver através da fala, eu vou encontrar outro jeito dele se comunicar. Investiu, alfabetizou ele. E alfabetizou ele num tempo recorde. Descobriram que o Naoki ele tinha hiperlexia, que é uma facilidade extrema de compreensão da linguagem escrita, o oposto da dislexia. Eu sei. Se você tivesse olhado só para a dificuldade dele, essa habilidade nunca teria sido encontrada, porque ao invés de ter sido alfabetizado, ele teria só sido colocado para trabalhar algo que ele não conseguia fazer. E olha o quão bem ele fazia a escrita. Sim. Aos 13 anos de idade já era um escritor renomado, já tinha best-sellers publicados, que são utilizados até hoje como referência na compreensão do autismo não oralizado, do autismo em que as pessoas autistas são não falantes. E na sociedade tem grandes nomes de pessoas que foram na humanidade autistas, né? A gente tem várias pessoas. Desde a Temple Grandin, que foi a mulher que revolucionou a forma como o manejo de gado se dá na atualidade, o manejo de gado humanizado, até mesmo estudos que apontam que Albert Einstein e até Alan Turing, Alan Turing também? Alan Turing cumpriam os critérios diagnósticos. Alan Turing era um caso em que os critérios diagnósticos se atestavam de forma extrema, não tinha uma incapacidade muito grande para compreender interações casuais, interações sociais que se dão a partir da subjetividade, tudo aquilo que não é literal era difícil para ele. Tanto que se você for ver qualquer livro que conta a história dele ou até filme, vai sempre ver um cara que era muito recluso, introspectivo
e que não conseguia entender nenhum tipo de brincadeira. Entendi. Você, brevemente, será um médico e você terá uma importância muito grande nessa reeducação, né? Principalmente aos pais de filhos autistas, aos professores, que são fundamentais, né? Você mesmo tem uma certa mágoa de alguns professores, então você vê que isso influenciou, de certa forma, na sua vida, mas que também serviu de desafio para você superar, né? Então, você deixou um ponto muito importante aqui no programa que eu vejo, é que você tem que desenvolver o potencial e não tanto investir em superar as dificuldades. Mas deixa eu entrar nesse aspecto. É possível você ir melhorando? Porque você mesmo falou que você tinha alguns atos repetitivos que você foi deixando para trás e outros você ainda prefere ficar na zona de conforto. Mas você consegue superar muitos dos Perfeito, problemas. você consegue sim superar muitas dificuldades, mas justamente quando você olha para a habilidade, quando você Entendi. cria um ambiente em que a pessoa consegue desenvolver autoestima naquilo que ela é boa, se ela desenvolve autoestima e habilidades, Perfeito. consequentemente ela desenvolve autonomia. Se ela desenvolve autonomia, ela desenvolve a capacidade de superar suas próprias dificuldades. Isso tudo a partir de algo que é muito importante, o convívio. A sala de aula é um laboratório para a vida. Eu não chego a guardar a mágoa desses professores, porque eu sei que muitos deles eram inexperientes, ou às vezes esse preconceito era... Ignorância, né? Era fruto de uma ignorância. Era fruto de uma fruto de ignorância. ignorância. E por isso eu tento fazer um trabalho tão focado em levar conhecimento, levar compreensão, levar aceitação. E quando a gente fala disso, de investir no desenvolvimento da potencial, é criar um ambiente em que aquela pessoa possa proliferar cada uma das suas habilidades. E quando alguém prolifera uma habilidade, de qualquer forma ela vai superar uma dificuldade também. Vou dar um exemplo em relação à minha coordenação. Eu tinha uma coordenação corporal muito enrijecida, eu tinha uma postura muito rígida o tempo todo, quando eu era menor. Assim, na forma de sentar? Na forma de sentar, na forma de andar e até interagindo com as outras pessoas. O que me ajudou a superar essa dificuldade foi o meu interesse pela dança. Eu gostava muito de praticar o hip hop, street dance, essas danças de rua. Eu tinha uma aula na minha escola e era um ambiente em que eu tinha sido muito bem acolhido, tanto pelos colegas quanto pelo professor, que tinha um ótimo olhar para a inclusão. E nesse sentido, eu desenvolvi uma habilidade, que foi a habilidade da dança, e ao mesmo tempo, com a dança, superei a dificuldade da coordenação corporal, que se tivesse sido trabalhada de forma isolada, eu poderia nunca ter superado, porque não teria tido uma força motriz para gerar aquilo. Perfeito, não é perfeito, porque eu acho assim, todos nós, isso não é só no autismo, mas qualquer pessoa, quando ela é motivada, muitas vezes, pelo, digamos, pelo aspecto positivo dela, você fala, olha, puxa vida, parabéns, você foi muito bem nisso, nossa, você é excelente nisso. Quando você valoriza o lado positivo da pessoa, aquilo deixa ela mais à vontade, mais criativa, com mais capacidade e ela supera realmente os pontos negativos dela. É muito fácil a gente ver em criação de filhos, quando os pais são incentivadores, que aquela criança se torna até brilhante, e os pais que não são motivacionais. Falam, filho, você é burro, você fez isso, está errado, você não aprende nunca. Né? Então, esses pais que agem dessa maneira, joga a criança para baixo e ela vai ser um adulto com problemas. Acaba criando muitas barreiras para o desenvolvimento. E se cria barreiras para o desenvolvimento até de uma criança típica, quando você fala de uma criança autista em que tudo é mais intenso, essas barreiras se tornam enormes. Pode acabar tirando a oportunidade que ela teria de desenvolver autonomia para cursar uma faculdade, para entrar no mercado de trabalho, para ter uma vida plena, uma vida em que ela tem autonomia para contribuir para a sociedade da sua forma única. E isso é uma parte importante, estimular para que as famílias elas aceitem os seus filhos e estimulem aquilo que eles podem fazer, a contribuição que eles podem dar para a sociedade. Não cobrar que eles sejam iguais aos outros. Quando a gente fala do autismo, tudo é muito intenso. E aquilo que eu falei, unir o interesse da pessoa das coisas que ela gosta de fazer ao desenvolvimento das suas habilidades é um ótimo caminho para desenvolver a autonomia dela,
habilidades e até superação de dificuldades. Eu me lembro que, quando pequeno, uma coisa que me ajudou muito foram os momentos em que eu tive gente me apoiando, gente que me respeitava, gente que valorizava a minha forma diferente de ser. Seja no meu melhor amigo, que foi durante muito tempo meu único amigo na escola, seja pelos meus pais, que eu não preciso nem falar deles, porque... Eles estão aqui presentes hoje no estúdio, né? Eles estão aqui presentes te acompanhando. no estúdio, me acompanhando e me acompanham em cada um dos momentos da minha vida. O meu irmão e até mesmo outros episódios, como algo que me marcou muito. Essa lei que eu redigi foi justamente uma colaboração entre uma dessas pessoas que foi uma grande incentivadora para o meu desenvolvimento. Ou alguém que sempre acreditou em mim, mesmo antes de eu ser um nome reconhecido dentro da causa autista. A deputada Solange Freitas, com quem eu fiz esse trabalho. Eu redigi a lei, eu redigi o texto, idealizei e ela apresentou na Lesp. E a gente se conheceu quando eu era pequeno, durante esse momento em que eu sofria tanto bullying dos meus colegas, em que eu sofria tanta discriminação por parte dos professores. Eu fui entrevistado num evento em que meus pais estavam organizando, a caminhada de conscientização do Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Fez a cobertura daquele evento, me viu falando sobre inclusão, me viu falando sobre autismo e pediu para me entrevistar. Naquele momento, ela disse que eu falei tão bem, que eu tinha um potencial grande para falar sobre inclusão, para falar sobre o autismo, e disse que eu seria um grande homem. Pediu para tirar uma foto comigo e falou: no futuro vai ser difícil, Arthur, porque você vai se tornar muito famoso. E essa foi uma experiência que me marcou, me trouxe muita... Foi muito motivacional para você, Foi muito né? motivacional, por isso que eu falo, qualquer momento em que uma criança autista tenha a sua habilidade reconhecida, vai ser algo que vai marcar o desenvolvimento dela e trazer autoestima. Essa é sua missão nessa vida, Arthur. Eu vejo como isso, né? Até pela sua grande capacidade de oratória, sua capacidade intelectual, vai se tornar um médico, vai se tornar um psiquiatra. Você hoje está se tornando um homem da mídia, né? Cada vez mais você está aparecendo na mídia. Então você vai ter uma missão muito importante para abrir esse conhecimento tão necessário que você mesmo disse que antigamente não tinha, né? As pessoas não conheciam muito sobre o autismo. Você acha que o filme O Bom Doutor não traz um grande benefício para mostrar à sociedade do potencial que pode ter uma pessoa autista? Até muito mais do que qualquer outra pessoa? Traz contato com a realidade de uma das pessoas autistas, mostra através da ficção o como que uma pessoa autista não é ficção, pode... olha você aí, você é real. Exatamente, mostra através daquela ficção a realidade de muita gente. Mostra que as pessoas autistas podem contribuir de forma única e brilhante dentro de diversos campos. A medicina é um deles, mas cada pessoa autista tem um potencial absurdo de habilidades que podem ser utilizadas para a sociedade. É muito bonito pensar que hoje em dia as pessoas estão tendo mais acesso à informação, porque se a gente pensar que há cerca de 30 anos atrás, 35 anos atrás, pessoas autistas ainda eram trancadas em sanatórios, ainda eram trancadas em manicômios, não tinham nenhuma oportunidade e a sociedade ignorava que essas pessoas existiam. E hoje, cada vez mais se fala de conscientização, cada vez mais as pessoas valorizam isso, também se dá pelo contato maior com a mídia. Cada vez que existe um espaço dentro de qualquer mídia para se falar de autismo, para se ouvir as pessoas autistas, é um espaço que as pessoas têm para aprender que aquela diferença é natural e que a inclusão não é o papel só da pessoa autista e da sua família, é um papel que toda a sociedade tem para o seu desenvolvimento. Toda pessoa é um agente importante na construção de uma sociedade inclusiva. Arthur, muito obrigado. Adorei estar com você. Eu queria mais uma hora de programa para conversar com você. Eu vou deixar mais uma vez o contato do seu pai, né, que é o seu agente, digamos hoje, né? Então o WhatsApp é 13, agente, né? 13 99724 0676. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou quem sabe convidá-lo para uma palestra, já que ele tem essa missão de vida, que eu acho que é uma missão muito importante que ele tem.
É só mandar uma mensagem para o 997240676, está na telinha, ou pelo Instagram, você pode achar o Arthur, escrevendo o nome dele, Arthur Ataíde Ferreira Garcia. O próximo programa vai ser sobre autismo, tá bem que nós estamos no mês do autismo, eu estou trazendo a doutora Regina Maria Catucci, Gicas. Nós vamos falar sobre o autismo aí na visão médica e também na visão espiritual, tá bom? Arthur, agradeço de coração a sua presença e a sua missão, me honra muito a sua presença, porque eu estou com aquela pessoa que te falou aí que você vai ser muito famoso, e vai mesmo. Olha, você vai ser muito famoso. Já é, mas você vai ficar muito mais. foi um prazer enorme. Para mim, contribuir para a inclusão é contribuir para uma missão de vida. E é a sua missão. E o Fronteiras da Ciência está sempre aberto para você, tá bom? Obrigado a você, obrigado aos seus pais e obrigado a você, amigo telespectador, pelo carinho de sempre, paz, saúde e prosperidade.